O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia 17 de julho, a Igreja Católica celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros mártires, conhecidos como os 40 mártires do Brasil. Inácio de Azevedo foi um jesuíta português nascido em 1526, dedicado à evangelização nas terras do Novo Mundo. Ele foi designado para liderar uma missão jesuíta no Brasil, com o objetivo de reforçar a obra missionária e pastoral iniciada por outros membros da Companhia de Jesus. A viagem, que tinha o objetivo de levar o Evangelho aos povos indígenas e apoiar as comunidades cristãs recém-estabelecidas, terminou tragicamente quando foram atacados por corsários calvinistas no Oceano Atlântico. Os corsários, antagonistas da fé católica, interceptaram o navio em que Inácio de Azevedo e seus companheiros viajavam, ao largo das Ilhas Canárias em 1570. Durante o ataque, jesuítas foram martirizados por se recusarem a renunciar à sua fé católica. A resistência corajosa de Inácio e seus companheiros diante da morte foi um testemunho poderoso da sua devoção e do compromisso inabalável com a missão da evangelização. O martírio deles teve um profundo impacto, inspirando futuros missionários e fortalecendo a fé das comunidades cristãs. A celebração de hoje é uma boa oportunidade para os fiéis refletirem sobre o sacrifício de Inácio de Azevedo e seus companheiros, que deram suas vidas em prol da fé e da missão evangelizadora. A memória desses mártires nos lembra da importância da coragem e da perseverança na propagação do Evangelho, bem como do valor da solidariedade e da comunhão entre os cristãos. A história dos mártires continua a ser uma fonte de inspiração espiritual, um chamado à dedicação fervorosa na vivência e na disseminação da fé cristã. Hoje estamos meditando esse Evangelho de Mateus. Esse trecho inicia com o louvor de Jesus ao Pai, o louvor que não é apenas uma expressão de gratidão, mas também uma revelação profunda da natureza do reino de Deus e de como ele opera no mundo. Jesus louva ao Pai, porque ele escondeu estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Esta afirmação nos provoca a questionar: quem são esses sábios e inteligentes? E quem são os pequeninos? Sábios e inteligentes, no contexto do Evangelho, representam aqueles que confiam em sua própria sabedoria e entendimento. Muitas vezes os líderes religiosos e intelectuais da época, que se julgavam superiores em conhecimento e compreensão das coisas de Deus. Eles são aqueles que, por seu orgulho ou autossuficiência, se fecham à revelação divina. Por outro lado, os pequeninos são aqueles que se aproximam de Deus com humildade, simplicidade e coração aberto. São aqueles que, como crianças, reconhecem sua dependência de Deus, estão prontos para receber sua verdade e seu amor. Jesus nos ensina aqui que a revelação de Deus não é uma questão de mérito intelectual ou capacidade humana, mas de abertura e humildade diante do mistério divino. Isso é algo que precisamos constantemente lembrar em nossa caminhada de fé. Não é através da nossa própria sabedoria ou esforço que compreendemos os mistérios de Deus, mas através de um coração humilde e aberto à sua graça. Jesus continua afirmando, queridos irmãos e irmãs, que todas as coisas foram entregues a Ele pelo Pai e que somente Ele conhece o Pai, assim como o Pai conhece o Filho. Esta afirmação nos coloca diante do mistério da Santíssima Trindade, da comunhão íntima e eterna entre Pai e Filho.
Aqui Jesus declara sua autoridade divina e sua união única com o Pai. E é dessa comunhão que ele pode revelar o Pai a quem ele quiser. É importante notar que a revelação de Deus, segundo Jesus, é um ato de vontade divina. Não é algo que podemos exigir ou controlar, mas algo que nos é dado como um presente. E quem recebe esta revelação? Aqueles a quem o Filho escolhe revelá-la. Mais uma vez, isso aponta para a necessidade de um coração disposto a receber, um coração que busca sinceramente a Deus. Amados irmãos, somos chamados a refletir sobre a nossa própria postura diante de Deus. Somos como os sábios inteligentes que confiam em sua própria compreensão e se fecham à novidade do Evangelho, ou somos como os pequeninos, humildes e abertos à revelação de Deus? Esta é uma pergunta que devemos fazer constantemente em nossa vida de fé. Além disso, este texto nos desafia a considerar como compartilhamos a mensagem do Evangelho. Muitas vezes podemos cair na tentação de tornar a fé uma questão de conhecimento ou de práticas religiosas rígidas, esquecendo que a essência da mensagem de Jesus é a revelação de um Deus de amor que se comunica com simplicidade e verdade aos corações humildes. Finalmente, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a viver e a compartilhar essa revelação com os outros, não como uma imposição, mas como um convite amoroso para entrar na comunhão com o Deus Trino. Nossa missão é ser testemunhas desse amor, refletindo em nossas vidas a humildade e a simplicidade de Jesus, para que mais pessoas possam ver e experimentar a bondade de Deus. Que possamos então sempre louvar ao Pai como Jesus o fez, reconhecendo a beleza de sua revelação aos corações simples e humildes, e que possamos ser esses pequeninos que acolhem com alegria a verdade do Evangelho, vivendo e proclamando a boa nova do reino de Deus em nosso mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada e Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.